Bem, galera, vamos começar com essa aula. Essa aula eu tô filmando deitadinho, certo? Porque eu achei melhor. A gente vai falar agora de hemorragia da segunda metade da gestação, certo? Essa aula foi a aula 6 e a aula 7, certo? Mas como eu gravei da primeira gestação, aí já vou gravar logo da segunda. Bem, só para revisar um pouquinho, lembra que na primeira gestação, sangramento na primeira metade da gestação, a gente falou de três acometimentos principais: aborto, gestação ectópica e doença trofoblástica gestacional. Foi esses três. Já aqui, na segunda metade da gestação, a gente vai ter apenas duas. Vai ter apenas, na verdade, três também, mas principalmente duas, que é placenta prévia e descolamento prematuro de placenta. Tranquilo? Então, vamos começar. Bem, no slide 4 aqui, o professor falou bem por cima, certo? Negócio histórico, não precisa não, o negócio é o conceito. O conceito é uma placenta inserida no segmento inferior do útero, porque está aqui o útero, certo? A vagina está aqui embaixo e o útero faz a voltinha. A placenta geralmente fica aqui, superior lateral, entendeu? Quando ela fica inferior, inferiorizada, já é placenta prévia. É um tipo de anômalas, ela se estabeleceu anômalo porque não estão no local certo, e disse que é heterotópica. A gente estudou ectópica, fora do local de implantação. Heterotópica é no local de implantação, mas numa região do útero diferente. Beleza? Foi no slide 5, foi o que eu acabei de falar. A placenta tem que estar superior ou lateral. Quando está inferior, já é placenta prévia. Na hora que eu ia falar, o professor falou isso. Sim, por que prévia? Porque ela se apresenta antes da apresentação. Tipo assim, se você fosse olhar pelo colo do útero, em vez de você ver o menino, você vai ver a placenta primeiro. O que não era para ser assim. Cordão umbilical tem duas artérias e uma veia. Só para observação. Sim, nesse slide 5, o que é que ele está falando aqui? Ele está mostrando a anatomia da placenta, né? Beleza, cordão umbilical, ele tem duas artérias e uma veia. E ele fala também aqui que tem esse bastante. Do seio marginal, que muitas vezes não, mas algumas vezes pode romper, dando como diagnóstico diferencial de sangramento na segunda metade da gestação. Bem, nesse slide 8 e 9 o professor falou bastante coisa, mas é bem tranquilo. Tem quatro modalidades de placenta prévia. Ela é total, quando ela obstrui toda. Ela é parcial, quando obstrui metade. Ela é marginal, quando ela só toca o orifício interno, e ela é implantação baixa quando ela é como se ela estivesse na lateral do útero, beleza? E é bem simples. Ela tá distribuída de forma crescente, decrescente na verdade. A primeira é a que sangra mais e a última é a que sangra menos. Aí você desce para a figurinha do slide 9 e tem, tipo assim, bem bonitinho aqui. Placenta prévia total, a que sangra mais, não possibilita parto vaginal. A B, C e D possibilitam parto vaginal e elas vão diminuindo a quantidade de sangue conforme vai saindo perto do orifício interno. Obviamente que o principal sintoma que ela vai sentir, que ela vai ter, vai ser sangramento vaginal. Bem, já deu uma adiantada aqui um bocado, mas enfim, em relação à frequência. Ele falou aqui placenta prévia, mas enfim, eu vou tentar resumir aqui bem direitinho. Em relação à frequência, é aquela coisa, o número de a paridade. Primigestas tem um risco bem menor, de ter placenta prévia do que múltiplas. Isso, tipo, tanto isso como a etiologia, tudo é explicado pela mesma coisa. É explicado pela mesma coisa. Quando vai ter a anidação, quando vai ter a implantação da placenta, ela vai buscar o local onde é mais bem irrigado. E isso é no fundo uterino, na parte superior do útero. Beleza? Vai ser lá. Só que o que acontece? Na primigesta, é a primeira gestação. O útero, o aparelho, o endométrio tá limpinho, lisinho, não tem nada, espera-se, né? Tá tudo lisinho, então ela tem um monte de local para se implantar. Então ela pode se dar o luxo, né, de se implantar no lugar onde tem um suprimento sanguíneo melhor. Já as múltiplas, não. Ela já teve filho. Então o local onde aquela placenta já estava inserida, ela meio que desgasta, causa lesão e ali já não fica um local tão receptível a ter outra placenta. Então
Então o próximo filho vai ter que, a placenta dele vai ter que procurar outro canto. E assim sucessivamente. Outras etiologias também é a idade. Tipo, lógico, a pessoa que fica mais velha, o útero não vai ficar tão firme, tão novo assim, como é que eu posso dizer? Entendeu, né? Miomatose também, ou seja, o mioma é um local onde inviabiliza, é um local que está inviabilizando a parede do endotélio para a placenta se fixar e ela vai procurar outro local. Então, se é um útero muito miomatoso, ela vai buscar um lugar que não tenha mioma. Temos também os fatores de risco. Não está no slide, ele vai falar, então eu vou ficar pausando e falando aqui para conseguir gravar, beleza? Cesáreas anteriores, ou seja, você vai cortar o útero e aí vai comprometer um local já onde poderia ser implantada a placenta. Intervenção uterina do tipo curetagem pode causar aderência, né? Síndrome de Ashman, Sinex, essas coisas. A alta paridade foi mal. Como sempre, o tabagismo também. Também hipertensão pode alterar lá a parede endotelial e causar problema. Então, se fosse listar fator de risco, tinha tabagismo, multiparidade, a idade, cesarianas, a curetagem também, você poderia pegar como sendo isso, miomas e hipertensão. Sim, agora a gente vai entrar em sintomatologia, beleza? E a principal coisa que ele vai ter o tema da aula é hemorragia na segunda metade da gravidez, então o primeiro sintoma que ele vai ter é hemorragia, só que essa hemorragia ela tem uma característica importante, ela é indolor, certo? É o primeiro ponto, e segundo, ela é vermelho rutilante, que é aquele vermelho da Ferrari, ou seja, é um vermelho vivo, entendeu? E agora a hemorragia ela vai ser dividida em dois períodos, que ela pode acontecer durante a gravidez, ou aqui segundo o slide, durante a prenhez, né? E durante o trabalho de parto. São esses dois momentos que pode acontecer a hemorragia. Bem, o que caracteriza? Qual é a história clínica típica, clássica de quem teve placenta prévia durante a gravidez? É a paciente que estava geralmente parada, sem fazer nada, ou dormindo, e aí do nada sangra. Tipo assim, sem dor, sem contração, sem nada. Simplesmente sangra. Geralmente eles dizem que estava dormindo e aí acordou durante a noite e quando viu tinha sangrado horrores. E é aquele tipo de sangramento que não para, entendeu? Ele vai sangrando. E quanto mais tempo leva para paciente ir para o hospital, mais tempo sangra. Aqui no slide vem dizendo que é habitualmente exanguina lentamente a gestante. É aquele sangramento que vai. E qual vai ser os sinais gerais? Bem, a pessoa perdeu muito sangue, beleza? Então é notório que a pessoa vai ter descolamento das mucosas, vai estar pálida, vai ter pulso rápido, né, para compensar a hipovolemia, vai ter hipotensão arterial, lógico, por causa da hipovolemia, e vai ter hematimetria baixa. Além disso, o hematócrito vai estar alterado. Lembrar que o hematócrito em paciente é de 11 a 11,5, tranquilo? Bom, eu estou indo meio rápido, mas vamos aqui. A gente entrou em sinais físicos, beleza? A gente está no slide 20 em sinais físicos. O que acontece? É muito comum placenta prévia, por causa de questão de espaço mesmo, você achar situações em que o feto esteja em posição oblíqua, transversa ou pélvica. E se tiver cefálica, vai ter cefálica alta. Isso é uma coisa simples. Ele está na apresentação cefálica única e exclusivamente pela gravidade, beleza? Ele vai com a cabeça vai crescendo e vai botando o menino para baixo. Se tem uma placenta prévia pressionando para cima, a cabeça não vai descer, vai estar descendo e para oblíquo ou para transversal, ou nem mesmo roda. O menino fica de bumbum mesmo. E quando aparece cefálica, ela aparece cefálica alta. Tranquilo? Então lembrou, na segunda metade da gestação, tendo sangramento, você pode usar espéculo? Pode, mas você não pode fazer toque vaginal. Por quê? Porque você está tocando diretamente na placenta, entendeu? Então a placenta já está no canto errado, beleza? Num canto onde não é bem perfundido. E se você faz o toque vaginal, a chance de descolamento de placenta é muito grande e a chance de começar o trabalho de parto e perder o bebê. Continuando com sinais físicos, a gente já falou sobre a rotação do menino, né? Beleza? Outra coisa que acontece é a ausculta do ventre. Geralmente quando você vai botar o sonar, você bota no baixo ventre, né? Você espera que a cabeça, né? O coração, o dorso esteja para lá e você vai botar o sonar lá.
E o que surpreende é você achar sopro ali. Por quê? Porque em vez de você botar o sonar na criança, você vai botar na placenta. E você vai achar lá no final, lá embaixo, lá placenta, cordão umbilical, aquele negócio como se fosse de chicote. Enfim, isso vai estranhar, já fala a favor de placenta prévia. Caso você faça o toque vaginal, que aí você só deve fazer em ambiente hospitalar, você vai sentir um material esponjoso, diferente de você estar tocando na cabeça da criança. Cabeça é uma coisa, placenta é outra. Placenta é meio que esponjoso. E quando você botar o espéculo, certo? No exame amniótico, você vai conseguir observar os cotilédones, que são as células que compõem lá a placenta. Bem, a gente falou sobre a hemorragia durante a gravidez, agora a gente vai falar durante o trabalho de parto. Durante o trabalho de parto, ela toma características diferentes. Primeiro, no trabalho de parto vai ter contração, então ela vai começar a sentir dor. Então vai ser uma hemorragia de grande volume com dor, o que já vem falar a favor de placenta prévia. Outra coisa que vai acontecer é que o sangue ele continua sendo vermelho rutilante, mas ele não vai ter coágulos, porque assim que teve a contração, já sangrou e já saiu, então não deu tempo de formar coágulos. Tranquilo? Além disso, você imagina, tem uma placenta prévia que está doida para sangrar, e aí o útero começa a entrar em trabalho de parto e começa a apertar aquilo. O sangue vai ser copiosamente, vai sair de forma copiosa, fluir assim, tipo, entendeu? Então você vai entender que realmente tem uma placenta prévia nesse negócio. Bem, no exame físico você vai usar 4 coisas principais. A palpação, que é pouco sugestivo, você vai tocar lá e vai sentir esponjoso. No toque vaginal, não, foi mal. Palpação é a palpação do abdômen. Você não consegue sentir a placenta, então você vai no máximo ver a apresentação da criança, se está cefálica, se está pélvica, transversa, oblíqua, enfim. Palpação não fala muito sobre a placenta prévia. Vai ter o toque vaginal em ambiente hospitalar, que aí você vai sentir os cotilédones, você sentir que é um material esponjoso. Vai ter também o exame especular. Especular, lembra, é só pegar o espéculo, botar e abrir e olhar. Você consegue ver que é algo diferente, mas não consegue ver uma diferença muito grande. Aí você pode abrir mão, lançar a mão do amnioscópio, que já tem umas lentes de aumento que você já consegue ver os cotilédones melhores. Então, no exame físico, basicamente são esses 4. Lembrando que o toque vaginal em ambiente hospitalar é mais efetivo e o amnioscópico também ele é bem melhor. Com relação à patogenia da hemorragia, o professor não falou muito, ele falou meio por cima, mas o que deu para entender foi isso. Que existem 3 teorias, a primeira ela é mais isolada e as duas últimas, a segunda e a terceira, elas são meio que uma complementa a outra. A primeira, o que seria? Explicaria o sangramento durante a gestação, que seria basicamente o quê? É que naturalmente, fisiologicamente, o útero cresce e a placenta cresce junto. Tranquilo? A teoria dessa seria a teoria da distensão segmentar, em que o útero cresceria, mas a placenta não. E aí nesse desencontro de crescimento aconteceria o sangramento. Já as duas outras teorias, a segunda e a terceira, que é a teoria do deslizamento e a teoria da tração, né? Deslizamento e tração, acontece durante o trabalho de parto, que iria explicar o sangramento durante o trabalho de parto. Que as contrações vão fazer com que a placenta deslize sobre a decídua, não mais endotélio, decídua, fazendo com que durante o trabalho de parto tenha aquele volume de sangue copioso saindo. Beleza? As teorias seriam mais essa. Então são 3 teorias. Teoria da distensão segmentar, teoria do deslizamento e a teoria da tração membranosa. Agora a gente vai entrar aqui para diagnosticar a placenta prévia. Tudo isso que a gente falou, basicamente, encaixa aqui no primeiro ponto, que é a sintomatologia. Você diagnosticar a placenta prévia através da sintomatologia, do exame físico e do exame especular. Tipo assim, você apalpa, colhe a história, anamnese, sangramento, indolor, sem mais nem menos, começou a sangrar. Você colhe a história e você faz o exame, você vê a apresentação da criança, você faz o toque, sente esponjoso e aí você já consegue meio que deduzir que é placenta prévia. Temos também a placentografia, que é um exame de imagem,
que não é muito usado, mas enfim, porque você vai encher a paciente de contraste, radiação, enfim. Mas consiste em você jogar contraste na placenta e tirar uma tomografia, uma radiografia para saber onde é que ela está. Basicamente isso. Temos também o ultrassom, que tipo assim, é barato e você consegue enxergar tranquilo, você não vai precisar de uma pacientografia. O ultrassom já serve para tudo. Você já consegue lá identificar a paciente, saber se é prévia, saber se não é, se é total, parcial, se é marginal, enfim, né? Você já consegue saber logo. Tem também aqui ressonância magnética, mas vamos convir. Se você consegue diagnosticar com ultrassom, você não precisa de uma ressonância magnética. Como diagnóstico diferencial, a gente tem 4 coisas. Tem a ruptura do seu marginal, que eu já falei antes. Tem a inserção velamentosa do cordão, ou seja, é o cordão mesmo que coisou, rompeu um vaso e sangrou. Temos a nossa próxima patologia que vamos estudar, que é o descolamento prematuro da placenta. E tem preenche cervical, beleza? Esses são os diagnósticos diferenciais. Lembrando que gravidez no canal cervical também é considerado como gravidez ectópica. Bem, com relação ao tratamento, é a coisa mais simples que tem. Se for menor que 36, conduta expectante. Deixa a paciente internada, em repouso, com antiespasmódico e espera até uma certa idade para conseguir finalizar a gestação, para o bebê ter mais tempo de amadurecer, enfim. E se for maior que 37 semanas, isso é no slide 29, você finaliza a gestação. Não tem mais por que deixar a paciente lá, tem risco para a mãe, de hemorragia, sangramento, enfim, você cancela logo você finaliza a gestação. E no caso maior que 37 semanas, você vai ter um tratamento ativo, ou seja, você vai encerrar a gestação. Aí você vê, se for uma placenta marginal, certo? Uma marginal ou implantada baixa, ou até mesmo parcial, você pode até pensar em ser um parto vaginal. Mas se for ela ocluir totalmente, for aquela total, aí você tem que fazer cesariana, realmente. Bem, no slide 30 temos as complicações. Qual a principal complicação? O óbito materno. A mãe está sangrando, mostra por hemorragia. Temos também infecção, porque o sangue é meio de cultura. Temos o acretismo placentário, que ele vai falar melhor aqui no slide 33, que é basicamente quando a placenta invade, ela se fixa não somente no endotélio, mas começa a se, meio que, como fosse um tumor, invadir o útero. Enfim, temos o conceito de baixo peso, que não deu tempo de se desenvolver, antes que teve que cancelar a gravidez. E por fim, o óbito fetal, né? A criança pode morrer por causa disso. Bem, agora vamos falar sobre acretismo placentário. O que acontece? O normal da placenta, ela está no fundo uterino, um pouco lateralizada. E ela se inserir na camada basal, ou seja, logo após o endotélio. Beleza? Isso é anormal. Existe a acreta, beleza? Que é a maior, que é a porcentagem maior, ainda bem, que ela se insere logo na superfície do miométrio, entendeu? Logo na superfíciezinha do miométrio ela se insere. Temos a increta, que ela se fixa no miométrio, ou seja, está atrelada dentro do miométrio, aí já é bem mais difícil de retirar. E temos a percreta, que quando ela transpassa tudo, o miométrio já está chegando na serosa e até mesmo em outros órgãos, beleza? Então, normal, camada basal. Acreta, superfície do miométrio. Increta, no miométrio. E percreta, depois do miométrio, na serosa, podendo atingir até outros órgãos. Observação, na percreta você tem que tirar o útero e você tem que tirar também as áreas acometidas pela placenta percreta, ou seja, ela é muito danosa. Para você saber qual é a classificação dela, é normal, acreta, increta, percreta, é para você saber, você pode saber através do ultrassom Doppler, já dá para saber através dele. Slide 33 é uma increta, corrigindo, percreta, e a 34 também é uma percreta. Bom, placenta prévia acabou, beleza? Agora a gente vai entrar na próxima etiologia. Então, se você quis revisar placenta prévia até aqui, então, muito bem, parabéns, cara. Agora a gente vai começar com descolamento de placenta prematuramente. Descolamento de placenta. Bem, então vamos lá com relação ao conceito. Qual é o conceito? É a separação da placenta, não, descolamento, separação da placenta do corpo útero, do corpo do útero, o corpo uterino,
antes de 20, não, antes de 20 semanas não, depois de 20 semanas. Por quê? Porque não existe descolamento de placenta na primeira metade, apenas na segunda metade da gestação. Se lembra que a gente não estudou isso na primeira metade? Então é porque não tem. E tem que ser antes do nascimento do feto, porque quando o feto nasce, naturalmente a placenta descola, porque não tem mais sentido ela estar lá. Bem, o professor falou um bocado de coisa aqui no slide 39, mas eu vou resumir tudo aqui. Primeiro de tudo, diferente da placenta prévia, essa etiologia ela é muito mais grave. Outra diferença é que, se você for ver, o tipo A é a mais grave lá na placenta prévia e o tipo C é a mais tranquilinha, ou seja, o mais próximo quanto mais próximo do orifício interno, pior na placenta prévia, e quanto mais distante, melhor. Já aqui não tem bem esse decrescência deixa eu ver, de dificuldade ou de gravidade. Aqui cada um vai ter sua característica em comum, vai ter sua característica própria. No slide 39, no A, o que acontece? Ela não sangra e cria um coágulo. Isso é ruim, é péssimo. Por quê? Porque a pessoa não sabe, tipo assim, não está tendo sangramento externo nenhum, mas ela está tendo sintomas. No B, parte fica em coágulo, parte sangra, ou seja, tem uma discrepância entre o sangramento e os sintomas do paciente. Esse C já é mais danoso para o feto, porque o sangue se mistura com o feto, com o líquido amniótico, formando o hemoâmnion. Hemoâmnion. Acho que é isso. E no C é o pior de todos, porque aí a placenta descolou totalmente, formou um coágulo e está misturado com âmnion, enfim. Esse bebê aqui também já está morto, é o pior de todos. Então, etiologia. Qual é a etiologia? São três principais, super simples, beleza. Hipertensão, pode causar placenta prévia. Fator mecânico, pode também causar placenta prévia. Isso é o que? Você está dirigindo, está com cinto de segurança, bateu e coisou. Teve alguma coisa, uma batida, um murro, um chute ou batendo num canto, enfim. E fator placentário é o fator placentário é aquilo que mantém a placenta lá. Acontece alguma coisa, tem uma insuficiência placentária e ela desprende. Lembrando que quando fala hipertensão, está se falando pré-eclâmpsia. O professor acabou de dizer aqui. A patologia pode acometer vários órgãos. Um deles são... A gente está em patologia. Patologia. Pode ter alterações uteroplacentárias, ou seja, tem uma hemorragia, tem um hematoma retroplacentário, ou seja, que fica entre a placenta e o útero, ele não exterioriza, e aí a pressão ali faz com que aquele sangue tenha que extravasar para algum canto, e ele extravasa para quem? Para dentro do útero, fazendo com que o útero se encharque de sangue, tenha irritação e fique inicialmente rígido, duro, e depois amoleça porque já teve toda a inflamação, já teve toda a necrose do útero. Quem descobriu isso foi o tal de Covelier, então é apoplexia genital de Covelier. Temos alteração hemocoagulação, ou seja, é o PPD, o descolamento, vai formar o coágulo. E temos alterações renais que acontecem muito na pré-eclâmpsia. Nesse slide 44 tem um detalhe aqui que eu não falei. Estão vendo essa foto? Essas manchas enegrecidas, isso acontece na apoplexia genital de Covelier. Que é o que? É o sangue, ali é hematoma. O sangue vai para o útero e deixa ele todo irritado com essas manchas de hematoma, essas manchas de coagulação, e ele fica primeiramente muito irritado e endurecido. Depois ele relaxa e amolece, e às vezes amolece tanto que o útero se torna inviável para ter uma nova gestação, tendo que ser esterectomizado. Observação. Quando sai a placenta, é importante que o útero se contraia para que haja a oclusão desses vasos e não sangrem mais. No caso de um útero que passou por isso, a apoplexia genital de Covelier, o que acontece? Ele fica mole, ele fica hipotônico. Se é hipotônico, ele não contrai, se não contrai, não oclui os vasos e continua sangrando. Útero de Covelier, ele falou muito nisso. Preste atenção, enegrecido, duro, o sangue entra dentro do útero e encharca. Quadro clínico. Qual é o quadro clínico dele? É simples. É dor abdominal aguda, ou seja, do nada, dói, beleza. Descolamento, dor, pressão, muito diferente da placenta prévia, que é aquele sangramento sem dor, que a paciente sangra dormindo e nem acorda. Temos um sangramento vaginal de pequeno volume, também diferente da placenta
prévia, que é aquele sangramento grande, copioso, principalmente no trabalho de parto. Temos o pulso paradoxal de bueiro. O que é isso aí? É simplesmente isso. Como a maior parte do sangue fica retido no coágulo dentro do útero retroplacentário, o que sai é só um pouquinho. Então tem um pequeno sangramento vaginal e em contrapartida o quadro clínico da paciente é hipotensa, pálida, com o pulso rápido, filiforme, entendeu? Então tipo assim, sangrou pouco para um quadro clínico tão exuberante. E o outro é hematoma retroplacentário, como eu já falei. Diagnóstico. Como é o diagnóstico? Primeiro, a anamnese, você vai chegar e a paciente vai dizer que teve uma dor súbita, de fortecidade e com pouco sangramento. Você vai ver a pressão dela, ela pode estar com uma pré-eclâmpsia, enfim, ela pode estar também taquicárdica, enfim, vai ter um quadro exuberante, só que você vai ver que com dor súbita, forte, e o sangramento vai ser bem pouquinho. No exame físico é aquilo que eu falei, eu pulei um pouquinho, mas no exame físico você vai ver que o pouco sangramento, essas coisas. Se você apalpar o abdômen vai estar duro. E no exame obstétrico você vai fazer a palpação do útero, ele vai estar duro e enrijecido por causa da inflamação não, por causa da lesão, por causa do sangue, por causa do hematoma. E outra coisa, e aí é o pai desse negócio. Você vai fazer o exame obstétrico, você vai fazer o sonar, o batimento cardíaco fetal, né? O BCF. Ou ele vai estar taquicárdico, ou seja, vai estar no início de um estresse fetal, ou ele vai estar bradicárdico, que já está no final de um estresse, ou não vai ter nada, que já vai estar morto. E o ultrassom ele é bem simples, vai aparecer lá, vai fazer o ultrassom e na cara vai estar lá, hematoma retroplacentário, causando tudo isso e explicando tudo isso. O tratamento é aquele tratamento bem tipo assim, não tem muito o que fazer. Deu DPP, deu descolamento de placenta, não tem o que fazer. Interrompe a gravidez ou por vaginal, se tiver como, ou por via cesariana, beleza? Regulariza a volemia, porque ele, tanto na placenta prévia como na descolamento de placenta, vai ter muita perda sanguínea. Então você vai ter que repor a volemia. Você repõe a volemia, corrige o distúrbio eletrolítico, tem o tratamento da coagulação, porque imagina, tem um coágulo gigante lá dentro. O chance daquele coágulo, alguma coisinha de se desprender e fazer problema lá em outro canto, é muito grande. Então tratamento de coágulo intravascular disseminado, tratamento cirúrgico, que é a própria cesárea, ou tiver que, sei lá, suturar alguma coisa, e tratamento da hemorragia pós-parto. Observação, com relação à frequência, qual dessas duas é a mais frequente? Placenta prévia, graças a Deus. Bem, agora para terminar, aqui tem um quadrozinho, você pode ver isso no slide, é o slide 52, comparação placenta prévia e descolamento de placenta. Eu vou falar prévia, descolamento. Então, a prévia, a instalação é insidiosa, lenta, aos pouquinhos, gravidade progressiva. Já na placenta prévia é súbita, tempestuosa, instalação, pegou, matou. Prévia, a hemorragia é indolor, beleza? A paciente sangra dormindo, cara. Então não é indolor, beleza? Excesso durante as contrações uterinas, trabalho de parto. Já a outra, dor forte no sítio placentário, usualmente de consistência menor que o resto do útero, certo? Você vai ver que no lugar onde tem um hematoma está mais duro do que o resto. Prévia, hemorragia externa, sangue vermelho rutilante. Sempre na prévia ela é externa, porque a placenta está lá, na apresentação, na entrada, no canal vaginal, quase saindo já. Então sangrou, saiu. Já na prévia, do descolamento, não vai ter. Começa a sangrar dentro, criando hematoma, e aí tem um riozinho que sai. Na prévia, a primeira hemorragia é moderada. Tipo assim, é uma hemorragia que começa de boa, se não tratar fica pior, se não tratar pior ainda, e aí é o que leva a paciente a ir para o hospital. Já no descolamento, ela já começa lascando tudo e matando tudo. Na prévia, as hemorragias acontecem várias vezes. Depois acontece de novo e cada vez vai ficando pior. Já no descolamento, já começa matando tudo e lascando tudo. E é só uma vez só.
Na prévia, os sinais correspondem à perda volêmica. Já no descolamento, você tem pouca perda por anemia muito grave e sintomas muito graves. Na prévia, a hemorragia diminui com a amniocentese, ou seja, tirar um pouquinho do líquido amniótico, e piora com as metrosístoles. Metrosístoles. Beleza? Já no descolamento, a amniocentese não adianta muito, não faz muita diferença. Prévia, útero mole e natural, e muitas vezes normal. Por quê? Porque não tem nada acontecendo com o útero, a placenta só está no canto errado. Já no descolamento, acontece o que? Tem hematoma retroplacentário, tem sangue indo para o útero, então o útero está sendo agredido, por isso que acontece isso, por isso que ele está enrijecido. Na placenta prévia, o útero está do tamanho normal, na forma normal. Por quê? Porque a placenta só está no canto errado. No descolamento, tem acúmulo de sangue, tem hematoma retroplacentário, tem sangue encharcando o útero está duro, tem um catombo no útero, ou seja, ele está todo deformado, não tem nada de normal aqui. Na placenta prévia, dependendo do local onde a placenta esteja, tem obstrução total, parcial, marginal, lateral, os sintomas vão variar. Já nessa aqui, não varia tanto, certo? Não vai ter muita diferença. Tipo assim, pode estar tudo encharcado lá dentro, ter o descolamento todo, a placenta toda descolada, mas não sangrou tanto, entendeu? Então os sintomas não são referência ao local onde acontece. Na placenta prévia, o feto é mais fácil sobreviver, os batimentos fetais estão muitas vezes inalterados, normais, bonitinhos. Na descolamento de placenta, ou está taquicárdico, ou está bradicárdico, ou não existe mais, ou seja, ele já morreu. Na prévia, a ultrassonografia acha a placenta de boa, encontra, não tem problema nenhum, já vê que está na parte inferior e já dá o diagnóstico. No descolamento, ela dificilmente, pode ser que não ache a placenta porque ela está envolta com sangue e tem coágulo e o útero também está cheio de sangue, enfim. Você sabe que tem descolamento, mas não acha a placenta. Corrigindo, você sabe que tem o coágulo, mas você não acha a placenta. Corrigindo, esse último é exame vaginal, não é ultrassom. Na prévia, exame de urina vem negativo, vem normal. No descolamento de placenta vem alterado, albuminemia e cilindrúria, ou seja, por quê? Porque muitas vezes o descolamento de placenta está envolvido com pré-eclâmpsia. Bem, aqui acabou descolamento de placenta e a comparação entre placenta prévia e descolamento de placenta normalmente inserida, que é o nome bonitinho. Agora a gente vai começar outra coisa. Não vai demorar muito, mas é a preeis cervical. É outro tipo de gestação ectópica, só que em vez de ser nas trompas, como geralmente vai ser no canal cervical. O diagnóstico de gravidez preeis cervical é basicamente exame especular mais o amnioscópio, beleza? Tem aqui duplo e colorido, mas você não precisa, basta olhar lá que você consegue achar. O tratamento pode ser clínico, você usa se for menos que 6 semanas, lembra de 12, né? Abaixo de 12 é aborto precoce, então lembra metade, entendeu? Em vez de 12 é 6, abaixo de 6 semanas você pode usar o metotrexato. E tem o cirúrgico, que é a curetagem, que é pegar e tirar, a curetagem, um tamponamento ou esterectomia, dependendo do caso. Pronto. Preeis cervical acabou aqui. Vamos só mais uma, que só tem mais 2 slides, beleza? Confia em mim. Aqui é bem simplesinho. Tem ruptura uterina, ruptura cervicais e deiscência uterina. Ruptura uterina é romper, tipo assim, abrir um buraco. Você consegue passar o dedo de uma parede à outra do útero. E aí acontece isso. A deiscência uterina já é quando tem perda de algumas paredes. No entanto, pelo menos a serosa fica intacta, beleza? Então não tem a ruptura completa. Tem pelo menos uma camada segurando ainda.
E tem também a ruptura cervical, que é a ruptura de baixo, soluções de continuidade miométricas localizadas abaixo do orifício interno do útero. Então, é mais comum em pacientes que tiveram cesáreas recorrentes. Pode acontecer também de ruptura uterina quando é um parto vaginal e a enfermeira tenta acelerar o parto empurrando a barriga. Pacientes que teve muitos filhos também pode acontecer. Acabou! Acabou! Ah!